Desaparece de 4 anos e o asfalto nossa rua. Será que tá chegando? Eles nos enganam com aquela falação. Se olhar na rua, qualquer lugar tem papel de eleição. É só nessa época que isso não é errado. Contra hipocrisia não podemos ficar calado. Se tem esse tal Bolsa Família, cadê o dinheiro que devia ser entregue entre as famílias? E o pior que na escola tiram conteúdo de qualidade, gerando microcefalia bem antes dos 11 anos de idade. Mesmo que internet eles não procuram saber a verdade. Tá começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Essa é uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente do extremo sul da cidade de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje a gente vai falar sobre orçamento público e participativo em tempos de pandemia. Estamos com Jardel Pereira e Mastor Nazotelli. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do corre de vocês. Para quem não me conhece, sou Jardel, sou morador do bairro de Vargem Grande há mais de 25 anos. Vim morar para cá assim que começou o bairro do Vargem Grande. Hoje eu sou membro do Conselho Participativo pela região de Parelheiros e Marcilac e há mais ou menos 5 anos eu faço alguns trabalhos sociais voltados à idade, serviços ajudando a população, com as demandas da região. E é isso, e estamos aí nessa correria aí para a nossa região, brigando com o poder público, né, intensamente, para que as melhorias cheguem até a gente. Bem difícil, toda a nossa região sofre muito com as grandes dificuldades, né? Muita demanda e pouco resultado. Então, eu sou o Mastor Nazotelis, meu nome é Tomás Reis, mas meu pseudo é Mastor Nazotelis, é um nome artístico que eu uso. Eu sou pintor, sou grafiteiro, poeta encastelado, né, e atuo atualmente como produtor e articulador cultural aqui do bairro de Parelheiros. Eu não sou natural daqui, sou natural de Guaianazes, mudei para cá há 4 anos, quando eu formei União com minha esposa e participei ativamente da inauguração da Casa de Cultura de Parelheiros, e é o trabalho mais marcante a nível cultural que eu fiz até hoje na minha trajetória. E estou aí para bater esse papo hoje, falar desse tema tão pertinente e importante para a nossa região e para o município como um todo, né? É importante a gente estar por dentro das decisões, dos acompanhamentos e das demais demandas, né, do município, principalmente quando se fala de finanças e orçamento. Agradeço desde já o convite do Arquiperifa, da entrevista Davi e Luara. Geralmente, nós trazemos dados, notícias para mediar essa conversa, mas hoje eu vou introduzir o tema explicando um pouco sobre ele, e se os convidados quiserem adicionar algum comentário, fiquem à vontade. A transparência governamental acontece através das leis de acesso à informação e leis de transparência pública. A existência e a presença dessas leis são vitais para garantir a democracia. Quanto mais acesso à informação, maior a possibilidade que a população tem de fiscalizar as ações do governo. Um exemplo são os conselhos participativos. Os conselheiros são escolhidos por voto popular e o cargo é voluntário, ou seja, eles não recebem nada. Eles funcionam como os olhos da população, fiscalizando os gastos da subprefeitura. Então, agora eu queria saber como que esse tema todo atravessa vocês. Opa, vou falar um pouquinho aqui de experiência. Já tem ano passado o Conselho Participativo, ele não tem nenhuma remuneração, tá? Foi até prometido aos conselheiros uma cota de condução no bilhete único, mas isso aí infelizmente não aconteceu. O Conselho ele tem essa participação, né, de fiscalizar não só as finanças, mas os equipamentos públicos também, de encaminhar a demanda tanto da região quanto as demandas que a gente recebe dos munícipes, né? Só que é um trabalho bem difícil, é um trabalho que, assim, infelizmente, as subprefeituras não dão uma atenção devida aos conselhos, né? Então, hoje a gente já tem muita demanda apresentada. A gente pediu na última reunião a participação de uma pessoa da finança e essa pessoa acabou não participando. Então, fica difícil para a gente ter uma transparência, né? Saiu também uma MP agora com a pandemia que suspendeu a lei de acesso à informação, né? Então, eu tenho um pouco dessa experiência já referente a isso.
Como eu me vejo nisso, é bem empírico assim, pra mim. Porque eu passei de um jovem bem anonimão assim, da poesia, principalmente do movimento grafite, da pichação do sarau, produtor um articulador cultural através de um programa de cidade que é o Jovem Monitor Cultural. Após isso, eu comecei a ter mais engajamento nessa questão de como acompanhar o orçamento, como se faz uma, como é que eu posso dizer? Não é petição, mas uma solicitação de remanejamento de verba. Eu passei por uma experiência esse ano lá na Câmara, através disso, que de fato nem entendia que a Câmara tem um papel, as secretarias, que são poder executivo outro, né, dentro dessas questões, porque não basta, eu entendi que não basta só a gente lutar pelo orçamento, depois tem que ir lá e fazer que os executadores façam, o pessoal das secretarias executem bem esse orçamento, e por último, parece que foi um caminho inverso, por último eu entendi a importância dos fóruns, dos conselhos e da população enquanto fiscal dessas demandas, né? E agora que eu tô engatinhando dentro disso, mas agora que eu tô entendendo que se não for feito, se não existe conselho, se não existe fórum, fica tudo à míngua. Quem vai sofrer, consequentemente, são as partes mais vulneráveis da cidade, que já carecem demais de orçamento para tudo, não só para cultura, mas para tudo, né? Sim, total. O Brasil é destaque por não divulgar as mortes por Covid-19. Brasil, acusado de ocultar dados sobre crise de coronavírus, foi manchete no jornal britânico Financial Times. E há muitas outras matérias sobre a falta de transparência e informação nessa pandemia. Então a gente queria saber qual que é o impacto dessa falta de informação na nossa sociedade. Então, a falta de transparência e da divulgação real, ele causa um impacto muito grande, né? Porque as pessoas elas não sabem de fato o que está acontecendo. Por exemplo, foi a região de Parelheiros, eles divulgaram muito, assim, no começo da pandemia, o número de casos confirmados, né? Por exemplo, tinha poucos casos, 12 casos da região, quando só que a gente já tinha conhecimento de 7 pessoas que testadas foram detectadas Covid-19. Inclusive, de alguns amigos que foram testados, eles não estavam fazendo teste nos hospitais, então só em casos graves, está muito avançado, fazia teste, a pessoa já estava em um estado bem crítico, eles faziam. Eu tive pessoas da minha família que foram no hospital com, assim, 95% de chance de testar positivo, mas aquela incerteza porque chegava no hospital, o médico mandava para cá e não sabia se tinha ou não pego o Covid-19. Então, para mim, a transparência é uma palavra-chave na minha vida. Enquanto poeta encastelado, eu me preocupo muito com as palavras e com o poder que elas têm. A transparência é uma palavra, além de muito bonita, chave, né, no pensamento, na psique humana como um todo, né? E a falta de transparência, ela está ligada direto com a desinformação, né? Com a informação e a desinformação. Eu creio que o impacto é devastador quando você não é transparente diante a uma informação, porque você provoca reações fisiológicas em outras pessoas. Por exemplo, o medo. O medo que foi gerado através da Covid provocou até infarto em certas pessoas. Isso é muito prejudicial e eu vejo até um pouco de algo ardiloso dentro disso, que propositalmente não foi transparente. Na quebrada, eu sou de quebrada e a gente tem um ditado, não é um ditado, um jargão, né, que a gente fala, a gente tem que ser claro e transparente como a luz do dia. Nossa ideia, né, de um para com o outro. E não espero, desejo, né, que o Estado sempre seja transparente, tem a lei da transparência, né, o princípio da publicidade, que a gente pode exigir que seja transparente, mas assim, um país que viveu, que nem tem ministro da saúde, nem sei se tem ministro para acompanhar, mas ficou um tempo aí, e quando entrou no Enem, o médico parece que não se preocupa muito com isso. E aí, consequentemente, os impactos são extremamente devastadores, principalmente nas pessoas mais vulneráveis em todos os níveis, não só em níveis financeiros, mas em nível sanitário. Por exemplo, a minha mãe, que é diabética, hipertensa, e cristã, né? A tradição cristã tem essa questão do temor, né? Já que a pessoa tem que ser temente, então o medo muitas vezes fez minha mãe ter até desmaios, entende? O medo de pegar o Covid por ser do grupo de risco, vir a falecer. Então o impacto é devastador, principalmente nessa parte
fisiológica como um todo, tá? Desde o mental até o físico mesmo da pessoa. Eu já vi alguns dados que mostram que quando a gente está com medo, o sangue se concentra nas pernas e no braço, e aí a gente não cresce, os órgãos não fabricam o crescimento do nosso corpo. E isso é provocado ao medo, porque o medo é um reagente para a gente lutar e tal, mas se a pessoa vive com medo, ela não cresce. Então, imagina para uma pessoa que tem um rim debilitado, um fígado debilitado, um pulmão, viver com constante medo. Ela prejudica o próprio funcionamento do sistema imunológico dela. E aí isso tudo começa, né? Na falta de transparência e na ardilosidade também de quem tem a informação e tem a obrigação de passar. Eu acho que, fechando, o impacto é devastador. Não consigo ter outra palavra para isso. Total, Mastor. Em uma pesquisa científica chamada Panorama da Transparência Governamental no Brasil, percebeu-se que as iniciativas se preocupam mais em informar os governos sobre a vontade pública do que em permitir a tomada de decisões pelos participantes envolvidos. Jardel, numa matéria recentemente divulgada pela 32XSP, você comenta que, abre aspas, em 6 meses o Conselho não conseguiu fazer nada, fecha aspas. Desde a publicação já fazem 3 meses. Houve alguma mudança? Infelizmente, não houve, porque eu vou te explicar, tá? Eu comecei o coletivo agora, quando a Laura me mandou mensagem. Eu vi que alguns amigos já participaram com vocês. E assim, o que acontece? Quando enviam uma demanda, na verdade, os conselhos hoje eles são ocupados por cabo eleitorais, né? Por exemplo, o cara faz campanha para determinado vereador, abre eleição para um conselho, ele manda um cara que é apoiador dele participar da eleição, manda a gente lá para votar nesse cara, para esse cara ocupar esse cargo e não fazer pressão ao governo atual. Então, o que acontece? O conselho era composto por 10 membros, tá? Hoje a gente tem 5, porque alguns saíram, alguns só entraram para fazer peso. A gente enviou muita demanda de município, só que quando você é oposição, ou nem sendo oposição, você é uma pessoa que está cobrando melhorias, e você não é fechamento com esses caras, eles acham que você quer ganhar visibilidade por conta dessas demandas que você está enviando, eles não atendem. Eu cobrei novamente no conselho, a gente tem mais de 15 ofícios, mais, eu estou dando um número bem baixo, 15 ofícios que foi enviado para a subprefeitura e eles não deram retorno. A Secretaria também de Comunicação, eles não entregaram nem nossos crachás de identificação. Hoje eu ia passar na subprefeitura para ver essa questão da finança, né? Porque eu já tinha solicitado isso numa outra reunião, um membro, alguém que compôs esse setor na subprefeitura de Palheireiros, porque a subprefeitura de Palheireiros ela recebeu o maior incentivo da prefeitura de todas as subprefeituras, recebeu 55 milhões. Então, assim, não tem nenhum dinheiro está sendo gasto, não é divulgado, tá? Eles não estão dando aonde não tem no portal da prefeitura de São Paulo esses gastos, então a gente não sabe. Eu entendo que é por da época de eleição, eles querem segurar e soltar isso depois. Então, até hoje, a gente está completando 10 meses de conselho, nenhuma das demandas ela foi atendida ainda pela subprefeitura de Palheireiros. Aliás, eu não conhecia o conselho, né? Agora eu estou conhecendo, mas eu conheço como é que funciona um conselho. E conheço também como é que é essa forma de tratar os conselhos, né? O exemplo que a gente tem é do CONAD, né? Foi esse último que é federal, que fala do meio ambiente, que chegou a ter mais de 100 membros e hoje está com 20, sendo que metade é do governo, né, federal, e a outra metade é da iniciativa privada. Então, quando um conselho tem que deliberar decisões para a população, não tem a população dentro, é foda. E aí, quando tem e ainda é cerceado, pior ainda. Então, assim, eu desejo que esse conselho seja muito forte, porque é novo ainda, né? E tem coisas que se constroem com o tempo. Mas o panorama é esse. Ouvindo agora a narrativa do Jardel, não teve como não lembrar da questão lá, porque eu vi uma regulamentação, né? Que justamente saiu naquela reunião ministerial lá que foi divulgada do presidente, em que o ministro Ricardo Salles dizia: vamos aproveitar que só fala de Covid, vamos passar a boiada, mudar regramento e mudar tudo. Entende? É nessa toada aí, e que bom que na contramão, né, desse desvio de foco do Covid, nasce-se um conselho aqui no bairro para fazer frente aí às decisões financeiras do bairro, né, que precisa.
Pegando esse gancho, Thomas, eu queria... Você trabalha na Casa de Cultura, e aí a gente queria saber como que tá sendo essa questão lá. Se houve cortes, assim como se o poder público tá sendo transparente com essas verbas que seriam destinadas e tudo mais. Como que tá essa questão aí? Tudo que a gente falou do conselho, como que a gente veria isso na Casa de Cultura de Parelheiros? Eu não trabalho mais na Casa de Cultura, né? Formalmente, eu só presto agora serviço como produtor. Meu contrato como jovem monitor acabou em agosto. E aí, como artista e produtor, eu sempre vou estar na Casa de Cultura, que eu acho que é papel de todo artista. E precisa trabalhar, tá aqui dentro. Eu vejo, o que eu vi desde que começou a pandemia, foi uma mudança, né, no parâmetro de contratação, em que foi feito um chamamento. Eu acho um pouco confuso, porque a Secretaria Municipal de Cultura, para tudo, quer inventar um chamamento, um edital, né? E muitas vezes isso sofre grandes embargos jurídicos. Só a gente vê que esse edital, o último edital chamamento Conexão das Casas de Cultura, foi impugnado a deputada Joyce Hasselmann, alegando que não havia transparência nas contratações. Na pandemia, em que tudo se transformou em online, o fluxo de contratos aumentou em 300%. Isso gerou uma demanda enorme, e para comprovar todas essas atividades é preciso um trabalho muito árduo, inclusive com o Ministério Público, né, atrás dessas informações. Atualmente, né, eu sei por bastidores que o Ministério Público está atrás dessas informações, e eu sei também por bastidores que a Casa de Cultura está tudo ok, tá devendo nada para ninguém. Agora, falando de orçamento, a Casa de Cultura de Parelheiros, ela é um órgão descentralizado da Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, ela não obedece financeiramente à subprefeitura de Parelheiros, e sim à Secretaria Municipal de Cultura. E a verba da Casa de Cultura, até uma notícia boa que eu vou dar aqui, é de R$20 mil mensais, mas quando eu entrei na Secretaria era de R$5 mil por mês para você contratar. Uma demanda enorme de artistas que o bairro tem e que todos os bairros têm, é pouco. Hoje é 20, não abaixou. Vamos ver aí com a LDO que foi aprovada esse mês, esse ano, eu estava lá na Câmara na aprovação da bicharia da cultura. Vamos ver se mantém esses 20, que eu acho um bom começo. É pouco ainda, mas é um bom começo. E de que a gente tem editais também, tem coisas que vêm de emendas parlamentares, e tem isso aí. A transparência, acho que ela não tem nem como ser nebulosa, porque é um princípio, né, da administração pública, a publicidade. Então, tudo está no BO, tudo está no Diário Oficial. Tem outros meios de você acessar essas informações, saber exatamente como foi gasto cada contrato, cada contratação artística, de segurança e tudo. E também sobre o que os parlamentares investem aqui. Eu sei que existe um forte movimento agora em que trocou-se a gestão da Casa de Cultura, né? Saiu um antigo coordenador, entrou um novo. Existe um forte movimento para reformas na Casa de Cultura. Então eu tô esperançoso, porque nunca se falou disso, né? Para você pedir uma lâmpada para a Secretaria Municipal de Cultura era 200 meses, sabe? Para chegar, e agora com a subprefeitura em cima, ela tá mais ansiosa. Eles estão arrumando, se não me engano, trocaram o telhado todo, não filtro mais aqui dentro. A parte do deck está caindo e eu acho que será reformada, já tem uma aprovação aí para essa reforma. Acho que isso é um trabalho bem positivo da nova gestão, e não vejo que há nebulosidade, eu vejo que há investimento, só que não dá também para, né, acreditar de mão beijada em tudo, então tem que estar acompanhando, vendo quanto está sendo gasto, se precisa mesmo isso ser gasto. Eu creio que precisa, porque eu conheço a casa e o deck está caindo, tudo tem acreditado. Pode ter quem pisar a gente ali, senão uma catástrofe, né? E aí isso implica em fiscalização. Aí eu acho que entra o papel do conselho e entra o papel de munícipe também, porque o munícipe engajado também individualmente vai lá e pesquisa. Eu sei que ele mandoria só não faz verão, mas o munícipe engajado amanhã está no conselho e está perguntando: quanto vocês gastaram aí? Esse telhado foi quanto? Não, eu sei que não para tentar encrespar em cima dos gestores, mas é necessário esse telhado? Foi um valor praticado pelo mercado? Então, beleza, obrigado também. Mas sempre está em cima, porque não há como se tornar nebuloso informações, tá tudo no DO, e não há como se tornar nebuloso que uma subprefeitura investe no equipamento do seu território, porque as planilhas estão lá, as informações estão lá, é buscar, mas aí é aquele enfrentamento que o Jardel disse bem que não é fácil. O importante é estar por dentro, estar todo dia engajado, porque quem trabalha em cima disso, vive isso, né? É preocupado com isso, é cidadania, então tem que ir atrás. E eu não vejo
vejo nebulosidade, não. Eu vejo que nós estamos num momento em que a gente tem muito acesso à informação, sabe? Mas vejo que tem barreiras, sabe? Não é simples também uma pessoa chegar e abrir só o DO e ver lá, mas quanto foi gasto e tal, sabe? Eu acho que tem outros sites, se eu não me engano, eu cheguei a fazer uma oficina com o Brothers Aço, Pablo, patrão nosso, digo a todos, dá oficinas magníficas sobre acompanhamento de orçamento, e ele ensinou como a gente ir lá ver o que está sendo investido, se esse dinheiro está sendo executado e liquidado, e se não, como a gente faz para ir até a Câmara, né, quando for discutir o orçamento, para falar, ó, tira daqui que não está sendo usado nem ligado e põe aqui que precisa. Isso aconteceu com o programa Jovem Monitor, onde eu e algumas jovens monitoras protocolamos um documento que levamos ao presidente da comissão, pedindo para que se tirasse uma verba de um PROMAC, então o edital da secretaria, que tem uma verba enorme, e que não estava sendo usado nem liquidado, para pôr no Jovem Monitor, que era um programa que vinha caindo, o orçamento começou 10, aí foi para 8, esse ano de 2021 seria 6, se não fosse protocolado esse documento. E aí que eu me senti muito bem, enquanto cidadão, por conseguir ir lá e protocolar um documento para que aumentasse a verba de um programa tão essencial para a cidade, né? E aí acho que não tá muito nebuloso, não. É não deixar ser vencido pelo cansaço, sabe, Davi? Não deixar que o cansaço da gente procurar as coisas desmotive a gente no caminho, na trajetória. Acho que o panorama não é excelente, mas também não tá apodrecendo, como a gente já chegou a ver um dia que a verba era de R$5 e não sabia como se gastava ela. Exatamente, Thomas. Um monte de coisa, um monte de fita, uma atrás da outra. Por mais que essa pauta seja uma questão muito governamental, a gente queria saber qual que é o papel que a população tem que exercer agora. E, ao mesmo tempo, quais são as medidas que o poder público tem que tomar para que essa situação mude. A participação da população é algo fundamental, tanto na hora de escolher quem vai eleger e tanto na participação nas reuniões do conselho. A gente tem muita pouca participação. Hoje mesmo acontece muito algo, é mais fácil. Às vezes a pessoa está no trabalho, está no ônibus, dá para a pessoa participar, as pessoas não participam. E isso enfraquece o lado do munícipe. Por quê? Porque a gente está como representante lá. Você faz uma reunião e os munícipes não vão lá para cobrar, é aquela briga que a gente está brigando com algo forte do que a gente. Infelizmente, o poder público, ele é organizado. O que acontece é que a população não se organizar, as coisas acontecem. Então, você faz uma reunião, a gente vai falar sobre o orçamento que está sendo feito. Pô, eu vou lembrar o que o cara chega e fala. O representante da subprefeitura, você tem que formar isso, mandar um ofício, aí tem um prazo. Eles dizem que não tem prazo, na verdade, para dar um retorno. Aí eles ficam te enrolando, tentando te cansar para você. Assim como o Thomas falou, vou falar com o Thomas que é mais fácil, eles tentam cansar você para você desistir no meio do caminho. E se a população está fazendo pressão, eles entendem o quê? Pô, tem que ter resposta para esses caras. Esses caras estão pegando no nosso calcanhar. Um exemplo é assim, o conselho, eu conheço conselheiro que de tanto o cara pegar no calcanhar dos caras, os caras chamam o cara para participar de alguma secretaria, para participar de um grupo de apoiadores políticos. Então acaba enfraquecendo, entendeu? As pessoas que ficam, todas as vezes até desanimam. O outro conselho do biênio 2018-2019, ele acabou todo devastado, então tinha poucos membros. Então, assim, esse começou com 10, já tem só 5. Então, assim, se tem a participação da população, acaba que dá um ânimo, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho que você faz. Você não tem remuneração, é um trabalho que você está brigando com o poder público, é um trabalho que você coloca a sua vida em risco, infelizmente, porque hoje você dá sua cara a bater, você está cobrando, você está denunciando os caras que estão com as irregularidades, então, cara, você fica à mercê disso. E é importante, se tem a participação da população, a pressão é gigantesca que os caras fazem. Tem um exemplo aqui de uma vez que eu peguei, eu falei com os caras na reunião, eu falei, se não atender, eu vou colocar 2 ônibus cheios dentro da subprefeitura que da rua para cobrar. Não passou 3 dias, voltaram com a obra. E o poder público, eles têm que fazer, atender essas demandas, que é a demanda da população, só que eles não fazem isso. Eles fazem o quê? Eles atendem aquilo que vai beneficiar a pessoa que a ele. Então, o cara mandou lá eu mandei uma demanda, mas um cara que apoia fulano de tal mandou aquela demanda, cara, eles vão aprovar, falar que foi por causa que aquele cara mandou. Nunca vão falar que foi você, ou que foi os moradores de bairro tal, bairro aquilo que mandou, entendeu? É isso que eu vejo assim, no cenário hoje.
Então, eu queria só complementar que é esse caminho aí mesmo, né? É a questão da tratativa, da pressão, da exposição e do risco mesmo, até da integridade física, né? Mas estou me refazendo e apropriando-se da minha própria cultura, que é africana. E o que eu percebi e ouvi muito nesses estudos dos últimos anos é que o Brasil é um país de mas de ex-senhores de engenho e ex-escravizados, né? Então, a partir do momento que descendentes de ex-escravizados, juntamente com uma classe trabalhadora que vem muito pobre da Europa, se mobiliza para pedir que os senhores de engenho dê algo, não vai querer, né? E aí, isso que acontece ainda hoje. Se você for ver nas decisões, tá aqui a população de um lado, os escravizados de um lado e os fazendeiros de outro, né? E a gente sabe, desde que quando acabou entre aspas, a escravização no Brasil, nada foi viabilizado para a população que ficou à míngua. E até hoje nada, entende? É só aquilo, te dou um pouquinho para mim continuar com as minhas terras, né? E aí essa celeuma se transformou hoje nessa loucura democrática que a gente às vezes acorda e pensa que existe, mas o colonialismo, sei lá, fazendeirismo, bancada de bala, bíblia, boi, embarra na bala mesmo, e aí que eu acho que a gente tem que olhar mais para os quilombos e montar os nossos quilombos, mesmo que sejam quilombos dentro das fazendas de engenho, sabe? A nossa própria economia, sabe? Aquele negócio de se ninguém comprar carne, ela baixa, que ela apodrece, né? Acho que é por aí, mas o risco é esse que o Jardel falou, é de integridade física e de saúde total mesmo, né? Às vezes a gente tem que pensar bem, cara, eu vou até lá, porque se eu for, às vezes eu não volto, né? Sim, total. Então, o Arquiperifa agradece essa conversa, é muito bom ouvir o Mastor e o Jardel. A gente agradece vocês aceitarem esse convite, trocaram esse papo com a gente. O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o lugar de quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. Obrigado a todos que ouviram e se cuidem. Até mais. Você nasce sem saber o que é viver, você cai, se levanta, até aprender você imagina, mas não planeja acontecer. Você sonha, mas só tá em casa assistindo TV, então levanta pra sentado, não colhe o que planta e vem buscar nossa vitória com o povo na liderança. A fé que eu tenho aqui é que eu vou precisar, junto minhas forças pra poder triunfar. Sempre batalhado, já caí, a peteca, a revolução começou, então vamos nessa. A primeira ação é se levantar, abaixar a cabeça pra ninguém nos manter de pé.